Pronto? Deu certo? Então, vamos lá. Ó, a continuação do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A semana passada, a gente viu aquele texto do Emmanuel que chamava Professores Diferentes, onde ele vai mostrando que cada um de nós convive muito proximamente com alguém que nos dá lições bastante específicas de paciência, humildade, disciplina, dedicação, e que com este olhar nós vamos perceber a nossa necessidade de aprender, porque é difícil, exatamente porque eu ainda não sei e preciso desenvolver. Então vamos lá. Ó. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito, naquela existência, há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Então, quando ele usa aqui ódio, é o que eu falei, fica pesado, a gente desidentifica até como um mecanismo de defesa. Mas vamos pensar aqui o seguinte, ó. Às vezes a gente convive com alguém que num primeiro momento parecia ser tudo muito bem, uma relação até de certa harmonia. Mas passado esse primeiro momento, quando a gente vence essas barreiras iniciais do comportamento que a gente foi educado para ter, e adentra o espaço do outro, aí a gente sente o incômodo, que muitas vezes são injustificáveis. Ó, por que você não confia nessa pessoa? Eu não sei explicar. Eu não confio. Não sinto segurança. Não fico bem. Então, eu não tenho uma explicação clara para este motivo. É de sentir. Aí a gente fala, mas não é ódio. Ó, é desse núcleo. Não é porque, graças a Deus, eu não lembro por que eu não me dou bem, por que eu não sinto tanta segurança, e eu tenho que lutar comigo para vencer esta dificuldade. Então, é nesse sentido. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Marcelão, você diminui para mim? E cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes? Ou ainda não aprendi a lidar com isso, porque chego aqui ele desconfigura. Lá em casa cabe tudo na tela, aí chega aqui ele desconfigura. Mas a gente chega lá. Ó, essa frase que eu deixei aqui em negrito não está lá no Evangelho assim, mas é para a gente ler depois, a gente vai voltar. Ó, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, quando, especialmente como pais, a gente recebe um espírito para cuidar, o cuidado é esse.
aproximar esta alma de Deus. Todo o resto tanto faz. Tudo tanto faz. De verdade. E esse aqui é o nosso último item quando a gente está nesse compromisso. A gente briga pelo melhor pediatra, depois a gente briga pelo melhor médico, depois a gente briga pela melhor escola, depois a gente gasta tempo infinito com as roupas, com os passeios, com tudo que não precisa. A última coisa que a gente faz é a dedicação para aproximar aquela alma de Deus. E é o único compromisso da nossa vida é aproximar aquela alma de Deus. O resto tanto faz. Bem diferente. Então, a gente vai voltar porque isso é um desafio até para compreender. Mas a gente vai ter que pensar bastante nisso. E para a gente pensar nessa questão, como é que a gente vai aproximar uma alma de Deus? Eu só consigo ensinar alguma coisa quando eu já aprendi essa coisa. Porque senão eu tento ensinar uma coisa e eu não aprendi. Como é que eu ensino uma coisa que eu não sei? Qual é a chance de dar certo? Entenderam por que a gente deixa isso por último? Porque escolher roupa eu sei, então eu se ensino logo. Passear eu sei, então isso eu ensino logo. Ir ao médico eu sei, então isso eu ensino logo. Mas aproximar a alma de Deus é um desafio. Porque como é que eu vou ensinar? E aí, num dos livros da Amélia Rodrigues, a gente escolheu hoje uma passagem que é exatamente para a gente trabalhar isso. Ela faz essa narrativa que é o seguinte: onde Jesus ficava, o magnetismo dele atraía muita gente, porque mesmo sem entender exatamente o que ele falava, as pessoas sentiam aquela vibração que por uma questão que fugia aquela compreensão, fazia com que todos se acalmassem, se fortalecessem, sentissem a força da fé e da esperança. Então, onde Jesus estava, a multidão queria ouvi-lo. E, após um dia de pregação, um homem, já de uma certa idade, bastante observador da lei, ele ficou muito tocado com aquela narrativa e foi fazer a seguinte pergunta: gostaria de saber como agir ante um agressor que nos golpeia a face, tomado pela fúria do ódio. Jesus olhou para aquele homem e respondeu: apresenta-lhe a outra face, aquela que não foi batida. E o homem fica atordoado com essa resposta. E então, Jesus continua a explicação, que jamais nós podemos esquecer que o agressor está perturbado. E uma reação violenta por parte da vítima somente agravará a situação, que poderá culminar em tragédia. A tranquilidade do agredido infunde paz no violento, que se desarma do ódio e dá-se conta da sua hostilidade sem justificativa. Então, como a gente começou falando das coisas do núcleo do ódio, isso aqui a gente aplica a qualquer situação que venha do núcleo do ódio. As nossas desconfianças, as nossas divergências, os lugares com as pessoas com as quais
a gente discorda e muitas vezes a gente acaba fazendo a violência verbal. Então, quando Jesus faz essa ponderação para aquele homem, foi como se ele nunca tivesse vivido a lei de Deus. Porque, como alguém que observava muito criteriosamente as leis de Moisés, primeiro, quando Jesus diz para ele oferecer a outra face que não foi batida, foi um choque. Depois, quando Jesus vai falando tudo isso, ó, o violento está perturbado. Se você fizer a mesma coisa, isso vai agravar. 2025 anos, vamos pensar, passaram 2000, faz muito sentido isso que ele falou. Ou vocês acham que Jesus errou o cálculo? Total sentido. Então, olha só, se uma criança chega aqui muito agressiva, muito perturbada, é fácil a gente entender que se eu fizer violência, eu deixo ela ainda mais perturbada. Que se eu fizer uma contenção violenta, que chama bater, ela pode paralisar por medo, mas não porque ela saiu da perturbação e se acalmou. Eu só aumentei, porque além de perturbada, agora ela está medrosa. Entendem por que Jesus chamava ele para esse raciocínio? E esse senhor tinha uma questão. Ele fala lá no texto da Média, ele falava assim, ó, falta muito pouco para a minha vida terminar, porque lógico, a expectativa de vida baixa pela idade, ele sabia que ele está com a senha já na reta da chamada. E ele fica atormentado. E então ele continua, mas e se o indivíduo sentir-se bem com o mal que faz, continuando a infeliz investida da impiedade? Tá bom, senhor, dei a outra face, mas ele não vai parar. Ele está gostando disso. Como é que eu vou fazer agora? Revidar o mal por mal é tornar-se igual ao mal. O homem bom e reto difere do infeliz pela conduta, não derrapando nos mesmos erros, nem assumindo idênticas posturas indignas. Então, olha o convite de Jesus para a gente vencer. Ó, a pessoa fez o mal. Se eu fizer o mal, ficamos iguais. Ele fala, ó, então o que difere é que um fez o mal e o outro luta para manter-se em equilíbrio. E entende que aumentar o mal não vale de nada, não ajuda ninguém. Agora, imagina ouvir isso naquela atmosfera amorosa de Jesus. Porque vê que ele está falando de coisas extremamente sérias e profundas, mas vem de uma serenidade, de uma ponderação, que não tem como a gente olhar e falar assim, não, mas isso aí não dá certo. É de uma certeza e de uma segurança que só um espírito que já venceu esse caminho pode oferecer. Quem devolve o mal pelo mal ainda não despertou para a vida. Porquanto, aquele que não se dedica ao bem em favor do próximo não acordou para as superiores finalidades da existência. Ó, a gente consegue entender isso? Eu acho que lá, quando ele falou, nós nem entendemos. Hoje a gente entende.
E o que nós vamos ter que perguntar para nós é como é que nós vamos fazer para fazer o que ele diz, o caminho que ele aponta. Porque quando alguém nos faz o mal, o que a gente tem vontade de devolver? E ele está falando, ó, quando você devolve o mal, você ainda não entendeu para que serve a vida. Você entendeu que a vida é para fazer qualquer coisa. E a vida é um plano de amor para que nós possamos aprender a amar. Então, é um plano de conquista de todo o bem que nos é possível. Por isso que ele fala, então, se você devolve, você nem despertou para a vida. Você nem acordou para que serve ainda. Todo mundo aqui conhece o Jurucê, a Célia fala muito uma coisa, ela fala, ó, tem gente que está quase desencarnando e nem entendeu que reencarnou. Por quê? Porque passou a vida dormindo para a realidade da vida. Fez qualquer coisa que tanto faz e não entendeu para que a vida serve. É da reflexão desses textos que sai esse tipo de compreensão, ó, de quando Jesus fala, o que é despertar para a vida? Envolto pela aura suave e doce do Cristo, desculpando-se, tornou a interrogar. Como atuar em relação àqueles que assintosamente desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pelas chacotas terrestres? Oh, a gente pode se irritar com pessoas que ainda não levam a vida a sério, que escolhem um caminho que é muito diferente do nosso. E se a vida dessa pessoa aparentemente dá mais certo que a nossa, como que a gente fica? Então, olha o que esse senhor estava atordoado. Não, do nosso ponto de vista. Isso. Porque assim, ó, ele estava vendo o tempo dele de vida terminar, ele todo sério, porque lá numa altura, o texto é bem grande, ele fala assim, olha, eu sempre observei as leis de Moisés. Eu faço tudo o que é recomendado na lei. Ô, gente, provavelmente ele devia ter um parente de perto que fazia isso o dia inteiro, né? Porque ele, olha que tumulto que estava dentro dele. Como que eu faço? A pessoa não leva a vida a sério e faz tudo só que quer. Como é que eu dou conta disso? Irrita. O que eu faço, Senhor? E aí Jesus fala, compreendendo que são almas infantis, distraídas dos deveres maiores, avançam no rumo de decepções e fracassos que irão identificando na sucessão do tempo, até que a dor se lhes agasalhe nas províncias da alma e resolvam-se por adquirir os bens que não desaparecem, que não se perdem. Ou seja, o que ele pediu? Ó, o outro escolheu isso? A sua parte é compreender. Porque se ele escolheu isso, é isso que ele vai fazer. E não é você que vai julgar, apontar, corrigir. É uma decisão dele. Mas entenda, se a alma é infantil, imatura, está em outro tempo de compreensão, é isso que ela vai fazer. E está tudo bem. Porque olha só, se a gente chegar numa escola, chega a diretora, a professora e as crianças. Quem que tem que organizar as coisas? A professora, a diretora ou as crianças?
As crianças vão entrar naquele ambiente e vão tudo correr para o parquinho, vão lá no trepa-trepa. Está errado isso? Porque é o que a criança enxerga. Eu quero brincar. Eu quero que é divertido. Eu estou explorando experiências. Então, muitas vezes, nós ainda convivemos com espíritos que sequer conhecem a lei de Deus. Eles falam coisas sobre Deus, sobre Jesus, que são até desconexas. Aliás, a grande maioria nem sabe que é Deus e quem é Jesus. Eles misturam tudo no namoro. De tão sem noção. E a gente imagina que nesse nível de maturidade são eles que têm que organizar a situação. Não, eles ainda não entenderam. Eles estão aqui na vida para lidar com aquela coisa básica mesmo. Normalmente essas pessoas se preocupam com trabalhar, comer, dormir, reproduzir e alguma forma de lazer. E além disso, nada. Porque a maturidade que esses espíritos trazem só dá conta disso. E por que não tem problema? Porque é nesse nível de conhecimento que eles se encontram mesmo. E está tudo certo. E a gente fica pensando que agora, Jesus falava tudo isso, nesses livros da Amélia Rodrigues tem uma narrativa que Jesus usava muitas vezes a casa de Simão Pedro para fazer a pregação. E ele está lá todo amoroso, ensinando. A sogra de Simão Pedro começa a rodear e vai cutucando Simão Pedro e faz assim, ó. Fala para ele resolver meus problemas. Eu tô cansada, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que... É quase falando assim, ó. Fala para esse homem fazer um milagre, uma mágica, que minha casa limpa, que eu não tenho mais... Ele resolve tudo de mágica. Fala para ele fazer. Ó a maturidade dela. Ela nem entendeu quem que era Jesus. Olha o que ela queria. E ele ouvia com muita paciência. Porque o que que ele sabia? Eu estou lidando com a criança. E criança é assim. Acha que a coisa é mágica, que a coisa é meio brincadeira. E a gente tem paciência. Então vamos lá, que aí ele continua. O senhor estava muito incomodado. Ó, Senhor, como proceder com aqueles que nos agridem moralmente, através da calúnia, da traição, do adultério, da mentira, da infâmia? São crimes que dilaceram a alma e não são passíveis de perdão conforme pensam. Que dizes? Ó, ele lá no tempo de Jesus falou assim, ó, essas coisas, Senhor, não dá para perdoar, é assim que eu penso. 2025 anos depois, a gente pensa diferente do Senhor ou a gente está no mesmo patamar do Senhor? Está triste para nós. Ô, gente, há 2 milênios depois, e a gente pensa igual esse senhor pensava há 2 milênios atrás. Então, quando os espíritos nos solicitam atenção para o período de transformação que está ficando urgente, é por conta disso. Porque assim, ó, se em 2 milênios a gente não conseguiu mudar a compreensão nem um tiquinho, quanto tempo mais precisa? Porque é esse o cálculo que precisamos fazer. Então ele fala, ó, para ele, ó, calúnia, traição, adultério, mentira, infâmia, é tudo coisa que dilacera a alma. Então isso não é passível de perdão. Dessa lista tem alguma coisa aí que a gente perdoaria prontamente? Que tá tudo bem se acontecer, eu vou fazer a minha parte e vou perdoar, ou eu vou ficar que nem esse senhor, ó, senhor, se é isso que precisa para ganhar a vida eterna, não vai dar de novo. Porque é por isso que ele estava atormentado. Vamos lá para a resposta, ó. Todos quantos
nos apunhalam moralmente, temem-nos, detestam-nos. Agora segura aí, ó, a culpa é nossa. Porquanto ainda não conseguimos inspirar-lhes amor. Quando nosso amor aliviar as doenças graves e perigosas do sentimento, eles se acalmarão ao nosso lado e ver-nos-ão por outra ótica, penetrando em nossa realidade íntima, que é de origem divina. Então, uma das grandes perguntas que a gente precisa aprender a fazer é: eu sei o que as pessoas me causam. Então, eu sei falar assim, de fulano eu não confio, com fulano não fico à vontade, com fulano me irrito, eu sei mapear quem está à minha volta. Mas quando Jesus fala assim, a culpa é nossa, não é essa culpa de eu ficar aqui me culpando, mas eu preciso olhar e falar assim, o que será que eu causo nas pessoas? Porque saber o que elas fazem não é importante, mas saber o que eu faço com elas é fundamental. Então, eu consigo fazer com que as pessoas sintam confiança comigo. As pessoas se sentem seguras comigo. Elas fazem vínculos estáveis, afetivos, porque eu preciso mapear o que é que eu ofereço às pessoas. Porque se não for assim, eu continuo sem saber de mim. Por isso que ele falou, se essa pessoa fez a calúnia, a traição, a culpa é minha. Porque alguma coisa eu não soube fazer com ela. Ela vai corrigir a parte dela, porque esse erro é dela. Mas eu não posso ficar na posição de vítima, falando o outro errou. Eu tenho que pensar o seguinte, por que eu ainda atraio pessoas maledicentes para mim? Por que eu ainda atraio pessoas que traem? Porque eu ainda atraio pessoas que são violentas, que ferem com palavras que são ásperas. Qual é a minha parte nessa ligação? Diria Freud, qual é a sua parte nesta bagunça que te envolve? Porque senão parece que eu não tenho nada com isso. Hoje, na hora que estava cantando a música, eu estava até pensando, né, que tinha uma frase que falava assim, problema do mundo é de ninguém. Parece que é só uma coisa que aconteceu. Mas se todo mundo for responsável, a gente se junta e muda o mundo. Por quê? Porque cada um faz a sua parte. E a gente demorou muito tempo para entender por que que ele falava assim. Então, qual é a minha parte? Para que eu possa entender. Ulcerados interiormente, exteriorizam os seus tormentos, atingindo o seu próximo com fria segurança de destruição. Mais do que os outros que são agressivos físicos, circunstanciais, devemos encará-los como necessitados de compaixão e de tolerância. Então, olha que convite mais interessante,
Quando a gente encontrar calúnia, traição, adultério, mentira, infâmia, ao invés de julgar, a gente vai fazer o melhor do nosso esforço para entender que são necessitados de compaixão e tolerância. Não é uma tarefa simples, mas talvez, se nós nos esforçássemos e conseguíssemos fazer isso, pelo menos, quando não foi pessoal, porque a nossa situação está tão grave, mas está tão grave, que a gente pega ódio e desejo mal para quem faz isso, até fora da relação pessoal. Vocês moram na mesma cidade pequena que eu. Quando a gente ouve caso de adultério, quem se compadece? E quem, com muita crueldade, fala mal em todos os lugares, em cada esquina, em cada oportunidade e destrói a pessoa. Mas com ódio, com prazer de destruição. Ó, não foi pessoal. Por que eu quero destruir? Olha como a doença é muito mais grave. Porque que o envolvido, por muita dor, tenha dificuldade, super compreendo. Mas quem está de fora destruir, só pelo prazer da destruição, por um nome de uma moral que não tem nada de cristã, porque o Cristo hora nenhuma ensinou a fazer isso, olha que situação grave que a gente fica. E aí a gente tem coragem de falar que a gente não entende o motivo da violência. É esse. É esse que nasce no coração do homem. Então, olha o nosso esforço. Calúnia, traição, mentira. Ó, a gente vai entender como necessitados de compaixão e de tolerância. Alguém que ainda não entendeu a lei e que tudo que a gente faz que não é o bem, inevitavelmente traz uma consequência. E que se a consequência ainda não chegou, é porque misericordiosamente, por ser imaturo e frágil, ele ainda não tem como lidar com isso. Mas logo mais, ele vai despertar. E tudo aquilo que a gente planta é obrigatório de colher. Nós, que já entendemos isso, já estamos colhendo. Por isso que muitas vezes a gente lida com a aspereza do caminho e olha para o lado e fala, mas por que que com essa pessoa não? Por quê? Porque quando for a hora certa, a vida traz a resposta. Mas se eu continuar vigiando a vida dos outros, eu só estou plantando outra vez. Eu vou ter que passar nessa aspereza porque eu não entendi. Eu ainda gasto esse tempo. Estamos no mundo para que haja paz e saúde, indispensáveis à felicidade. Não é fácil esta conduta e o reconheço. Todavia, muitos são chamados para este cometimento. Porém, somente poucos escolhidos logram alcançar as metas de libertação. Então, ó, todos nós somos chamados a não revidar o mal. Todos nós. E Jesus está falando assim, ó, mas poucos conseguem atender esse chamado e fazer o bem onde encontra o mal. Porque é esse que quando ele vai falar, são muitos chamados e poucos escolhidos. Porque todo mundo é chamado a fazer o bem, mas só aqueles que se dedicam ao bem escolhem o caminho que Jesus oferece.
E é isso que a gente vai ter que pensar. Quando eu ouço uma calúnia, o que me impede de fazer o bem? Quando eu vejo ou tomo ciência de uma traição, de uma mentira, o que me impede de fazer o bem? Ó, já imaginando que nem foi pessoal. Eu soube. O que me impede de fazer o bem? Porque no pessoal eu vou falar, não, porque eu estou sofrendo muito, porque, ok. Mas quando a gente aumenta, por que eu aumento e não faço o que o Cristo ensinou? E aí, a pergunta que vai ficar para nós é isso, ó. Quem é Jesus para nós? Porque senão a gente vai comemorar mais um Natal, ô tristeza. Tem gente que até quer cantar parabéns meia-noite. Mas quem é Jesus? O que você aprendeu com ele? O que significa esse Espírito na nossa vida? Porque senão a gente faz uma prece na ceia de Natal. E acaba a prece, a gente senta e vai falar mal daquela pessoa que a gente não gosta. Ô, gente, é assim, dá o presente, daí taca no chão e pisoteia. Não tem sentido. Então, ó, quem é Jesus para nós? Como esse Espírito, que é o único perfeito que a gente teve notícia aqui na Terra, toca o meu coração? Eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui a gente não fica mais conversando de Jesus na cruz. Por quê? Porque crucificação era o jeito comum de morte daquele tempo, tanto que ele estava crucificado entre dois ladrões. Por quê? Porque todo mundo que fosse condenado ia morrer na cruz. A cruz não era nada especial. Agora, é mais confortável olhar para aquilo, porque ali a gente fala, olha, nossa, foi morrer. Então, agora escutar esse diálogo com ele, aí é exigente. Porque aqui ele convida, ó, eu estou chamando todos, quem é que vai se escolher para trabalhar comigo pela transformação do mundo? Então, para nós, o que importa é Jesus vivo, que conversa na acústica da nossa alma. Mas especificamente, para mim, quem é Ele? Em que Ele me despertou? Qual foi o chamamento mais forte? Que quando eu ouço falar de Jesus, eu falo, isso é comigo. Essa é a lição para mim. Para que aí a gente faça essa proximidade com esse Natal, que verdadeiramente seja o nascimento de Jesus dentro do meu coração, que é quando a gente desperta. Tem um texto que ficou muito conhecido, que ele fala assim, ó, para Pedro. Foi depois da terceira vez que o galo cantou, porque aí Jesus nasceu para ele, porque dali para frente ele nunca mais negou. Para Saulo, foi quando ele caiu na estrada de Damasco, porque dali para frente, Senhor, que queres que eu faça? E tudo que Jesus ensinou, ele fez à risca, dali para frente. Então, ó, para cada um foi num momento específico. E a gente precisa perguntar para nós, em que momento que Jesus vai nascer e qual é o assunto que vai fazer com que a gente desperte para esse novo caminho. Tudo certo? Para a gente pensar, para ser um Natal de bastante reflexão e a gente conseguir fazer com que Jesus nasça de verdade para nós, né? Senão fica só mais um. E aí não é bom.
Tudo bem, gente? Hum. Vai ser para a gente pensar. Tudo bem? Podemos encerrar? Nós, até um momento, talvez a gente tenha só feito uma festa de aniversário, né? E nessa reflexão que a Luciana está pedindo para a gente, quem sabe esse ano a gente comemora realmente o Natal, que vai nascer para nós Jesus, porque por enquanto eu estou falando, pensando em mim, né? A gente só faz uma festa materialista, né? A gente se preocupa com o que a gente vai levar na ceia, ou se preocupa com o que o outro não levou, né? E talvez a preocupação nossa maior é essa, né? O que o outro não levou, o que o outro levou, eu levei mais ou eu levei menos, né? E, mas eu acho que a gente vai, aos poucos, a gente vai refletindo. E talvez o nosso Natal não seja nem dia 25 de dezembro, né? Talvez ele seja durante o ano, durante a perda de um ente querido, talvez durante o momento difícil que a gente está passando na nossa vida, né? E não necessariamente dia 25 de dezembro. Então, vamos